E aí, gente, beleza? Vamos continuar a nossa aula aqui. A gente tinha visto aí na parte 1, a gente estava falando de quilograma-força, quando a gente viu aí nossa força-peso. Beleza? Vamos continuar então aqui. Agora a gente vai falar aí de força de resistência do ar. Para começar, eu estou falando então de resistência. Resistência de quem? Do ar. Mas, atenção, eu posso considerar o ar como um gás. Só para ressaltar, a gente vai ver lá em Física 2 a diferença entre um gás e vapor. No nosso caso aqui, saiba que a gente está tratando o ar como um gás, no qual então os corpos podem se mover adentrando a ele. O movimento de um corpo por esse gás expõe o corpo a choques contra as moléculas do gás que estiverem em seu caminho. Esses choques são uma oposição à passagem do corpo, que é sentida como uma força de oposição, que a gente vai chamar aí então da nossa resistência do ar. Observe então aqui nessa figura que quanto maior for a área de superfície externa do corpo exposta a estes choques, maior será essa força de oposição. Uma folha de papel, por exemplo, quando solta de certa altura, sujeita-se à força peso, que sofrerá uma força de oposição. Para a folha aberta, a área de contato é maior do que para uma folha embolada. Isso faz a folha plana cair mais lentamente. E percebe-se que essa força de oposição ela é tanto maior quanto maior for a velocidade do corpo em relação ao ar, ou seja, ao nosso gás. Mais especificamente, temos que essa força de oposição ela é proporcional ao quadrado da velocidade do corpo por esse gás. Se adicionarmos agora uma constante de proporcionalidade, como a gente já sabe, então a proporcionalidade vira uma igualdade. Saiba que essa constante K é uma constante relativa ao corpo e também ao gás. Ela depende da forma do corpo, da densidade do gás e da área de uma secção do corpo perpendicular à direção do movimento do corpo. Tranquilo? Então, esta é a nossa força de resistência do ar. Certo, mas olha só, vamos analisar então um corpo em queda. Então, imagine que eu tenho um corpo suspenso no ar. Quais forças estão atuando nele? Nesse repouso, nós temos a força peso. E qual mais? Por enquanto, só. Mas observe que se há a força peso, então há a aceleração da gravidade, nosso G. A partir do momento que o corpo for solto à ação da gravidade, ele iniciará um movimento de queda, um movimento uniformemente variado. Mas lembre-se que a gente está falando de um corpo que está inserido em um gás. Gás esse que oferece resistência à passagem do corpo, através de uma força oposta ao movimento de queda. Então, se em dado instante o corpo começa a cair, começa então a surgir uma força de resistência de sentido oposto à força-peso. Essa é como a gente viu a força de resistência do ar. E como vimos, ela vai aumentando conforme a velocidade do corpo vai aumentando. Embora a força-peso continue igual. Esse aumento de resistência aumenta então, como vimos, por uma força que a gente viu que é dada por a nossa força de resistência do ar sendo igual à nossa constante de proporcionalidade multiplicada pela velocidade ao quadrado. Então, se a velocidade vai aumentando e o peso não, vai chegar um dado momento em que a força de resistência do ar vai se igualar à força-peso. Nesse momento, então,
a velocidade irá parar de aumentar. E o corpo agora cai com velocidade constante. Beleza? Beleza, então vamos continuar. Vamos agora começar a ver sobre as nossas forças elásticas. Agora, o que você entende quando eu digo um sistema elástico? Vamos lá, olha aqui. Nessa figura a gente vê uma mola de comprimento inicial x0, sob 3 situações, A, B e C. Trata-se de uma mola presa ao teto por uma de suas extremidades. Observe que na situação B eu fiz uma força F na extremidade livre da mola, de forma a gerar uma variação no seu comprimento inicial de ΔX. Agora, soltando a extremidade da mola conforme a situação C, se a mola retornar ao seu comprimento inicial x0, então a gente diz que a deformação da mola foi completamente elástica. Trata-se de um sistema elástico. Se por outro lado a mola não tivesse regressado ao seu comprimento inicial x0, então a gente não estaria falando de sistemas elásticos. A deformação não seria uma deformação elástica. Então tá, somente para as deformações elásticas vale a nossa lei de Hooke. O que essa lei nos diz? Diz que para deformações, seja compressão ou dilatação, então para deformações elásticas, a deformação sofrida por uma mola é diretamente proporcional à força aplicada sobre ela. Significa que, se eu aplico uma força F e tenho uma deformação elástica de ΔX, se eu aplicar outra força 3F, eu terei uma deformação de 3 vezes ΔX. Isso se a deformação continuar elástica para essas deformações, pois observe, pode ser que a deformação seja elástica para a deformação de ΔX, mas eu tenho que garantir que ela também seja elástica para a deformação de 3 vezes ΔX. Se assim for, vale a nossa lei de Hooke. Então, olha só, eu posso transformar a lei de Hooke de uma proporcionalidade para uma igualdade, adicionando uma constante de proporcionalidade K à nossa relação de proporcionalidade. A gente está cansado de ver isso, né? Constante essa que é característica da mola. Observe que no SI a unidade dessa constante K vai ser newtons por metro. Beleza, vamos olhar essa lei de Hooke mais de perto. Vamos pegar aqui a situação B. Se eu desenhar um gráfico da força em função da deformação ΔX, observe que temos uma curva linear, o que é esperado se eu olhar para a definição da lei de Hooke, pois ela é uma equação de primeiro grau de F em função de ΔX. Fica claro isso? Observe no nosso gráfico, trata-se de uma equação de primeiro grau. Qual é o coeficiente de inclinação da reta? É como já sabemos, é a nossa tangente de θ. Tranquilo? Está bem claro isto, né? Agora, é importante que fique claro que, embora estejamos definindo a lei de Hooke para molas, ela é válida para outras configurações que não sejam molas, como, por exemplo, elásticos, borrachas, mas, independente da configuração, se o sistema sofrer deformações elásticas, a lei de Hooke é válida. E para esses sistemas elásticos, podemos fazer uso de um dispositivo calibrado na lei de Hooke.
é o que chamamos de dinamômetro. Um dinamômetro é um dispositivo usado para indicar a intensidade da força. É importante que se saiba que o dinamômetro tem força resultante nula. Isso porque suas extremidades são sempre puxadas por forças de módulos iguais, mesma direção e sentidos opostos. Então aqui F cancela menos F, pois estão aplicadas no mesmo corpo. Se um dinamômetro for então introduzido num sistema, é importante ter em mente que ele não adiciona forças ao sistema. Como dissemos, suas forças se cancelam. Ele serve apenas para registrar a força na posição em que este se encontra. Detalhe muito importante é que ele é calibrado para registrar a intensidade de uma das extremidades e não o que a figura abaixo poderia sugerir, como 2 vezes a força. Certo? Então, sabemos que a lei de Hooke então, ela é válida para esses sistemas elásticos. Mas, observe que até agora a gente analisou uma mola. E se o seu sistema for constituído de uma associação de molas? A primeira coisa a ser dita aqui é que há 2 formas de associar essas molas: associação em série ou em paralelo. Vamos falar então agora de cada uma delas, beleza? Para a associação em séries, observe que para a lei de Hooke, ΔX será uma soma da deformação de cada mola. Para a nossa figura aqui, observe que temos ΔX sendo igual a ΔX1 mais ΔX2. Assim, para uma força F aplicada na extremidade livre da associação, podemos reescrever essas deformações diferentemente. Observe que chegamos a uma equação que relaciona as constantes de cada mola de forma a obtermos uma única constante, aquela que equivale a uma única mola para a deformação ΔX total. Observe que fiz isso para 2 molas em série, mas eu poderia ter N molas em série, de forma que, generalizando, teríamos a seguinte relação, beleza? Então tá, falamos então de associação em séries. Vamos agora falar de associação em paralelo. Considerando agora essa mesma força aplicada a uma configuração de molas posta em paralelo, então teremos algumas observações. Essa força se divide, no caso da nossa figura aqui, das 2 molas postas em paralelo. É como se F se dividisse em F1 e F2. Se eu substituir a lei de Hooke aqui, então vamos ter o cancelamento de ΔX em ambos os lados da equação, conforme eu demonstro aqui, beleza? Observe que chegamos a uma equação que relaciona as constantes de cada mola de forma a obtermos uma única constante para a configuração de molas em paralelo. Observe que fiz isso para as 2 molas em paralelo, mas eu poderia ter N molas em paralelo, de forma que, generalizando, teríamos a seguinte relação, também bem tranquilo de visualizar. Então, a gente falou aí da associação em série e paralelo para múltiplas molas associadas. Beleza, então a gente falou aí de vários tipos de forças. Agora eu vou falar da nossa terceira lei de Newton. Imagine que você tenha que empurrar um bloco para a direita, conforme esta figura. Você aplica então no bloco uma força que eu vou chamar de FHB.
homem-bloco. E essa vai ser uma força de ação. Mediante essa sua ação sobre o bloco, este vai reagir aplicando em você uma força, que eu vou chamar aí de FBH, bloco homem, e que a gente vai chamar também uma força agora de reação. Mas o que devemos atentar aqui é que essas forças de ação e reação têm mesma intensidade, isto é, o mesmo módulo, tem a mesma direção, mas tem sentidos opostos. Então aqui está a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Para toda força de ação, tem-se uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido opostos, e estando sempre aplicadas em corpos diferentes. E uma observação aqui. Lembra quando olhamos a força elástica no dinamômetro? Nós vimos que um dinamômetro não contribui com forças num sistema de forças, pois a resultante das forças nele é nula. Isso porque as forças de tração nas suas extremidades se cancelavam mutuamente. Cancelavam-se porque estavam aplicadas no mesmo corpo, no dinamômetro. Trazendo isso agora para cá, para a nossa terceira lei de Newton, só para compararmos, as forças de ação e reação, embora tenham mesma intensidade, mesma direção e estejam em sentidos opostos, existe algo que se diferencia da força elástica no dinamômetro, que é o fato dessas forças, eu digo as forças de ação e reação, estarem aplicadas em corpos diferentes. Justamente por isso, essas forças elas não se cancelam, como é o caso lá da força elástica, lá no dinamômetro. Beleza? Então, esta foi a nossa terceira lei de Newton, ação e reação. Vamos falar agora de algumas configurações de sistemas que geram consequências para as forças aí envolvidas. Eu estou falando de polias.